Governador, vamos começar falando de segurança. Na última sexta-feira foram divulgados números sobre crimes cometidos no Pará. E nós, inclusive, temos alguns deles, o senhor conhece bem esses números, a gente vai dar uma olhada aqui no telão para verificar o número de roubo em janeiro de 2010. O número foi de 7.283 e em janeiro desse ano houve uma redução considerável para 5.979. O número de homicídios também teve uma redução bem pequena, de 259 no ano passado para 245. Já o número de estupros, redução pequena também de 89 em 2010 para 81, agora nesse primeiro mês de 2011. O tráfico de drogas, que é uma preocupação, que houve um aumento considerável, governador, de 167 no ano passado para 257. Uma preocupação que o senhor comentou até essa semana em relação aos números do interior do estado, né? Como preparar, ter mão de obra e infraestrutura nessas delegacias do interior do estado? Bom, primeiro, eu acho que o desafio da segurança pública é um desafio da própria sociedade. Eu queria só pontuar uma coisa. Esse último número que você apresentou aí da questão do tráfico de drogas, o que é importante? O crescimento significa a maior eficiência da polícia. Por quê? Significa o seguinte: ações que foram empreendidas no sentido do combate ao tráfico, tá certo? Os outros não. Então, naqueles outros números, a queda é positiva. Nesse aí significa que a polícia está conseguindo prender mais, agir mais. No outro, não. Se você diminuir o número de mortes, etc., é porque a sociedade, tá certo, está reagindo de forma positiva a uma ação do próprio Estado. O que eu acho que é importante, meus amigos, eu tenho dito isso. Hoje nós precisamos necessariamente, a violência chegou no estágio tal que nós precisamos todos nos unir no combate a essa violência. Sobre isso eu, inclusive, quero fazer uma referência. Recentemente nós saímos com uma medida que foi de restrição de horário de funcionamento, de distribuição de bebidas e coisas desse tipo. Algumas pessoas festejaram, outras, obviamente, reclamaram, como em tudo, e eu não sou de fugir a nenhuma questão. O que eu acho? Nós precisamos fazer isso sim. Nós precisamos dar um freio de arrumação, como se diz lá no meu interior, no sentido de tentar, minimamente, fazer com que a sociedade volte a ser respeitada pela própria sociedade. Fazer com que a polícia volte a ser respeitada, com que se tenha regras. A pior regra é não ter regra. É claro que depois se vai fazendo os ajustes, mas esse movimento inicial é importante. E o que eu acho que é fundamental, esses resultados já apontam isto. Eu te confesso que eu fiquei muito feliz. Você num mês ter uma redução, tá certo, de roubo, ter uma redução no furto. O que é isso? Para mim são duas coisas. De um lado, a própria polícia está mais motivada. A própria polícia, se sentindo respeitada, está indo às ruas com muito mais motivação, com muito mais vontade. A própria sociedade está sendo mais parceira. Aquilo que eu falei durante toda a campanha de que nós precisávamos fazer um pacto pelo Pará, é isso que nós estamos vendo. Então eu tenho certeza que se nós formos capazes de fazer esse pacto, nós vamos conseguir vencer. Agora, tu fizeste uma coisa pontual, que foi a questão do interior. O que é que nós estamos fazendo? Antes do senhor responder, eu gostaria só que mostrar uma situação, na verdade, que a gente tem no interior do estado, a questão das carceragens, governador. Claro. E também enfrentam muitos problemas, como em Parauapebas. Vamos dar uma olhada antes do governador responder. A carceragem da Polícia Civil em Parauapebas funciona naquele prédio. Foi inaugurada em 1993. Segundo a polícia, depois de 18 anos, o local não oferece segurança nem tem condições de abrigar mais presos. Atualmente, 82 detentos dividem o espaço, que tem capacidade para no máximo 30 pessoas. Ainda segundo a polícia, por causa desses problemas, as fugas são constantes. Numa delas, no ano passado, 27 presos fugiram pelo portão da frente. Em Parauapebas também não há agentes prisionais. 2 investigadores se revezam por turno para cuidar dos presos, mas na maior parte do dia é um vigilante contratado pelo município que faz a guarda dos 82 detentos. Priscila. Governador, desculpe, a situação, na verdade, não é só Parauapebas. A Claro. gente sabe que o interior inteiro sofre Claro. disso. Inclusive, a capital, a delegacia da Cabanagem, foi recentemente desativada por não ter condições de abrigar detentos. Claro, o que é mais dramático, não é isso aqui? Delegacia não é local de ter preso, né? Mas o que nós assistimos nos últimos anos foi esse crescimento novamente. Por quê? Porque não se fez, nem se avançou no sentido de construir novas vagas prisionais. Você já sabe o que fazer nesses casos do interior? Primeiro, nós temos que ter claro o seguinte: nós começamos pela capital e acho que começamos a ter alguma resposta. Temos que ter políticas de prevenção. É claro que a repressão é fundamental e ela precisa acontecer como se está tentando fazer, no sentido de que
de que a impunidade não seja um incentivo, um estímulo, tá certo, à reprodução da violência e do próprio crime. No caso concreto, aí não tem jeito, tem que fazer investimento. E a sociedade toda sabe, na verdade, a condição objetiva que o Estado tem hoje de investir. Não é por acaso que nós fomos à Assembleia recentemente e fomos exatamente para divulgar alguns números, e volta aquela história, o Jatene gosta de número, eu não gosto de número não. Mas se você não tiver número, você termina cometendo o pecado, ou por má fé, ou evidentemente por ingenuidade, de achar que você pode fazer o que não pode. Nesse momento, o que nós estamos discutindo é como obter recursos para voltar a ter a capacidade de investir, sem o que não é possível criar novas vagas prisionais. Mas também insisto, não adianta simplesmente criar vagas prisionais. Nós temos que ter medidas que possam reduzir o acidente ou o incidente ou a criminalidade como um todo. Por que que nós estamos tomando algumas medidas como essas, algumas vezes até que parecem antipáticas? É bom que a sociedade saiba. O que a gente quer é evitar. Se nós pudermos evitar, nós vamos precisar ter menos dinheiro para a construção de prisão, nós vamos precisar ter menos dinheiro para a delegacia, nós vamos poder ter a condição objetiva de trabalhar no que a sociedade precisa, que é na prevenção. Governador, a gente estava falando aqui em maiores de idade em relação a isso, mas uma outra preocupação em relação a adolescentes. Nós registramos no fim de semana o desabafo de um delegado de polícia indignado com a prisão de um adolescente que foi protagonista de mais uma cena de violência na capital. Vamos ver. A vítima, uma adolescente, chora de desespero. Ela está grávida e virou refém de um rapaz de 17 anos. Ele tentava fugir da polícia depois de roubar um comércio no bairro da Cabanagem. Após 1h30 de negociação, o jovem se entregou. Ele foi apreendido e levado para a divisão de atendimento ao adolescente, onde já esteve outras 3 vezes. Na seccional, o delegado de polícia faz um desabafo. É lamentável que um menor desse, um adolescente desse, assalte 10 vezes, vá lá para o órgão que lhe convém tomar as atitudes e liberar um menor, porque depois é a polícia que não trabalha. Um adolescente desse, cinicamente, vira para mim e diz que já esteve preso por 3 ou 4, 5 vezes mais, sempre armado e todo o tempo por assalto, e está em liberdade. Senhores juízes da vara da infância e da juventude, pelo amor de Deus, tomem providências mais enérgicas. Na semana passada, a vítima foi um professor do bairro do Guamá. Ele foi refém de 2 homens, um deles também de 17 anos. A vítima era ameaçada com uma arma de fabricação caseira. Os bandidos se entregaram e o menor foi apreendido na divisão de atendimento ao adolescente. Governador, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa até por tratar da questão jurídica, e a assessoria informou que a juíza Odete Carvalho, que é da 2ª Vara da Infância e Juventude de Belém, deve se manifestar ainda sobre o caso. Mas em relação ao governo, o que pode ser feito para se conter realmente essa criminalidade que é avassaladora entre os jovens do nosso estado? Eu acho que é importante. Que a sociedade está doente, todos nós sabemos. É por isso que eu falo no pacto. É por isso que nós vamos reeditar, inclusive, o ProPaz, que é um programa que procura difundir a cultura de paz. Agora, até que isso venha a ter efeito, é claro que nós vamos ter que continuar agindo de forma repressiva em cima de casos como esse, porque senão o que é que vai acontecer? A própria sociedade fica sem nenhum sistema de proteção. É uma tristeza, por isso que eu falo que nós temos que estar juntos nisso. Quando eu falo em pacto, não é um discurso político, não. É a convicção de que, para as doenças da sociedade, ponto que nós chegamos, só a própria sociedade, unida com o governo, é que pode curar essas doenças. Governador, a gente vai a um pequeno intervalo, agora 1h em ponto. A seguir, um motorista leva um susto no Curuçambá. O carro dele foi engolido por uma cratera. A nossa entrevista com o governador do estado, Simão Jatene, continua agora. Governador, a gente tem aqui muitas perguntas sobre a questão da estrutura das nossas estradas estaduais. Por exemplo, o Paulo Vasconcelos de Capanema quer saber o orçamento. Já o Juninho Silva reclama que precisa usar de carro, a Transamazônica, e tem muito problema com asfalto. E também querem saber sobre o trecho da PA140 de Santa Maria a Bujaru. Que orçamento o estado tem hoje para melhorar as estradas do Pará? Bom, é bom que a população tenha claro o seguinte: não é só para melhorar as estradas do Pará, não. O governo que nós recebemos tinha um desequilíbrio entre receita e despesa para pagar as contas do mês. O que eu quero dizer com isso? É como se, na verdade, o salário é menor do que os gastos mensais. Então, no Estado, as receitas
são menores do que as despesas para pagar pessoal, para pagar basicamente o custeio básico e pagar a dívida. E como fica o investimento? Tá certo? Então, hoje a capacidade de investimento do Estado é zero. Nós estamos tentando fazer alguns cortes para poder ter alguma disponibilidade de recursos para recuperar a estrada. Para esse ano já é possível trabalhar alguma coisa do tipo? Nós temos que fazer isso, não tem nenhuma forma de fazer diferente. Eu acredito que primeiro, já mandei levantar a situação de alguns pontos críticos de estrada, porque não pode cortar a estrada. Estou negociando com os credores, porque é importante que a sociedade saiba, nós recebemos de dívida de curto prazo 700 milhões. No curto prazo o Estado tem que pagar 700 milhões. Além do que, a diferença entre o que o Estado arrecada e o que ele paga por mês em pessoal, manutenção da máquina e dívida, está dando 78 milhões. Então, a partir daí, o que é que nós estamos fazendo? Nós baixamos um decreto reduzindo custos, estamos com um programa de elevação de receita e eu tenho a certeza, e estamos negociando com os credores, para que a gente possa ter alguma folga, para não cortar a estrada, para poder não ter problema no sentido de que as contrapartidas, inclusive de projetos, sejam prejudicadas. Se não complica a economia. Governador, muitas perguntas chegaram sobre educação, que é uma preocupação que a nossa população tem em mente e com muita razão. O Diogo Correia, a gente ouviu ele nas ruas. Veja só a pergunta, governador, que ele tem para o senhor. Eu gostaria de saber do governador do estado quanto especificamente vai ter de investimentos para a educação. Olha, o Diogo repõe uma questão que todos nós entendemos como fundamental. A sociedade, se ela não tem recurso para investir no presente, ela termina fazendo com que você termine cristalizando determinados problemas, ou seja, os problemas não se resolvem. Você precisa gastar em custeio. O governo passado, é importante que a sociedade saiba disso, até porque eu não vou passar os 4 anos falando negócio de herança maldita, não. Eu só acho que nesse momento é bom que a sociedade saiba, até para que a gente possa ser avaliado depois. Para que vocês tenham uma ideia, o crescimento com as despesas de manutenção da máquina, só com manutenção, do período que nós governamos para hoje, cresceu em manutenção da máquina 3 bilhões e 600. Ou seja, o governo terminou deixando de investir e gastou muito em custeio. É isso que nós estamos reduzindo agora. Essa redução agora é que vai nos permitir voltar a investir. Se eu te dissesse que tem um número agora para investir em educação, é claro que eu ia estar cometendo uma enorme de uma leviandade. Eu não faço isso. Agora, pode ter certeza do seguinte, nós vamos reduzir o custeio, nós vamos elevar a receita. Alguém pode estar dizendo, sim, mas como? Qual é a mágica, Jatene? Vou já lhe dizer uma coisa. A receita do ICMS, que é o principal imposto que o Estado cobra, no nosso período de governo, ela crescia a 8% ao ano. No último governo, ela cresceu um pouco mais do que 4%. Então, eu sei que dá para fazer com que a gente volte a crescer uma taxa melhor e é isso que vai nos permitir voltar a investir. Ok, governador, o senhor respondeu também a pergunta do MRJR Brito via Twitter. Agora a gente vai a um breve intervalo, 1h14. Um grande protesto está marcado para esta terça-feira em Brasília contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Movimentos de oposição ao projeto daqui do estado participam desse ato. Uma caravana partiu de Altamira para a manifestação. Cerca de 50 lideranças de Altamira que organizaram uma caravana para ir a Brasília protestar contra a obra. As lideranças dos 4 rios, Telespires, Tapajós, Madeira, né? E que estarão lá também nessa nossa caravana. Eles querem que o governo reconsidere o plano de começar a implantação da barragem no Rio Xingu ainda este ano. Com a liberação da licença parcial pelo IBAMA, que autoriza a instalação do canteiro de obras da hidrelétrica, os moradores da região conhecida como Volta Grande do Xingu se sentem ameaçados, pois não sabem para onde serão remanejados. Até agora não tem ainda, digamos assim, um lugar que disseram, não, nós temos o lote para os agricultores, nós temos lote para fazer casa para o pessoal da zona urbana que vai ser desapropriado. Até agora não tem. A gente não está podendo mais plantar, né? Porque o negócio dessa barragem sai, não sai, né? E a pessoa fica empancada sem poder plantar mais nada, só naquilo que a gente já plantou, né? No protesto marcado para esta terça-feira, em frente ao Congresso Nacional, os manifestantes têm a esperança de mostrar ao governo federal que a obra não seria viável, por conta dos impactos econômicos e sociais que deve causar. É o tempo de usar a inteligência, usar a tecnologia,
não formas de barragem que destrói, que poderia ser feito de outras formas, outras alternativas. Governador, o vice-governador Elenilson Pontes está em Brasília para discutir essa questão de Belo Monte. Qual é a posição do governo em relação a essas pessoas que têm essa grande preocupação de todos esses efeitos em relação ao meio ambiente? O que é verdade é que eu acho que a Amazônia, especialmente o Pará, já tem uma longa história de abrigar grandes projetos que primeiro chegam às grandes mazelas e depois, às vezes, sequer voltam ou chegam aos benefícios. O que nos preocupa como governo, basicamente, primeiro, temos que compreender que o país precisa de energia. Eu acho que isso não dá para esquecer, não dá para minimizar a importância disso. Não podemos também esquecer que o Brasil é um dos países que ainda consegue ter uma matriz energética relativamente limpa. E a energia vinda da água, tá certo, das hidrelétricas, termina contribuindo para isso, para que se tenha uma matriz energética limpa. E a preocupação com essas populações, então, governador? Agora, o que não dá é para os projetos se instalarem e dizer o seguinte, bom, você depois vai ter os benefícios, sim, mas as mazelas que chegam antes. Nós, inclusive, nós estamos discutindo não só com a questão de Belo Monte, mas nós estamos, inclusive, também com a própria Vale do Rio Doce, começando uma discussão onde, antes de se instalar um projeto, veja quanto é que aquele projeto vai render de receita futura, de ganho futuro, e o próprio Estado, aí o Estado não é o governo do Estado só não, mas o Estado, União, Estado e município, o que é que eles vão arrecadar de impostos com aquele projeto? Antes, então, de fazê-lo, que se tenha uma operação de crédito, que se busque, então, fazer o quê? Um financiamento prévio para que se instalem benefícios, ou seja, que se amplie a infraestrutura, para que se crie as condições de o projeto chegando não trazer tantas dores, tantas mazelas para a população. É isso que nós estamos fazendo agora. A questão de Belo Monte, para nós, pode ser um belo exemplo para se iniciar uma outra forma, para se inaugurar uma outra forma de tratar a questão dos grandes projetos no Pará e na própria Amazônia, onde, antes dele se instalar, já se cria a infraestrutura, já se cria os mecanismos de proteção para a população local, para que quando ele chegue, ele não traga tantas dores. Que assim seja, então, governador. Quanto ao carnaval, a gente viu agora Tucuruí, animação. Quanto aqui em Belém, a Segup proibiu na Cidade Velha o carnaval. Isso vai continuar? A população de lá da Cidade Velha tem uma parte contra, outra a favor, mas o governo do estado, qual a postura em relação à Segup, que já proibiu esse carnaval? Acabamos de, inclusive, tratar sobre isso. Eu tenho dito claramente o seguinte, esse combate à violência tem que ser uma luta coletiva, tem que ser de toda a sociedade. Nós precisamos voltar a ter regras, nós precisamos voltar a fazer com que as pessoas temam, inclusive, a fazerem coisa errada, porque hoje... Por que todo mundo faz as coisas erradas? Porque acha que não pega nada, né? Aquela questão, não, depois vai empurrando com a barriga, depois a gente resolve e tal. O que nós estamos querendo nesse momento, minhas amigas e meus amigos, é recuperar essa credibilidade, recuperar a crença no Estado, inclusive. Tá? A sociedade precisa saber que ela tem algum mecanismo de proteção, porque senão ela tenta ela mesma fazer a sua maneira. O que nós tínhamos? Nós tínhamos, especificamente sobre a questão de Cidade Velha, uma série de abaixo-assinados falando que, olha, as pessoas terminam usando de forma indevida os espaços, tá certo? Fazem suas necessidades fisiológicas, inclusive na porta da casa das pessoas. Ora, para isso, como é que você faz? Então vamos discutir, vamos ter banheiro químico, tá? Não é impedir, ninguém quer impedir nada, ninguém quer, na verdade, criar dificuldade das pessoas, enfim, gozarem a vida, participarem de festa. Mas essas coisas precisam ter regras. E é isso que nós estamos, e eu tenho certeza que nós vamos poder contar com a população do Estado para que a gente consiga arrumar isso. Governador, você está no limite, saúde. Liliana pergunta também sobre a questão de hospitais como Marabá e Castanhal. Tem solução para desafogar aqui a capital? Com certeza. Veja, eu acho que não só. Nós temos um programa que já começamos a colocar em prática, que é o que a gente chama de você requalificar os hospitais municipais. O que é isso? É fazer com que alguns municípios que têm hospitais até de grande porte, de médio porte, que eles possam operar melhor, trabalhar melhor e com isso evitar que todo mundo tenha que necessariamente que vir para a capital para ser atendido. Está no teu tempo esgotado. A gente está aqui com muitas perguntas, muitas. Se puder me dar, a gente leva. Faço questão de lhe entregar, para o pessoal de casa perceber. Sua assessoria com certeza vai com carinho responder a todas essas perguntas enviadas à nossa redação. Muito obrigada pela sua presença e a gente agradece também a participação de todo mundo de casa. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma boa tarde para você. Até lá.